Fala pessoal, tudo tranquilo? Então, hoje a gente vai ver algumas notícias, eu separei três pra gente ver, duas com relação à placa de vídeo e uma com relação a processador. E bem, eu vou tentar reinventar a forma que eu apresento esse quadro de notícias, por causa que antes já ficava bom, mas eu vou tentar deixar um pouquinho melhor. Agora, em vez de ler toda a notícia, eu vou fazer um resumão das notícias para vocês. Então, de qualquer forma, bora dar uma olhada porque tem coisa a ver com Nvidia, coisa a ver com AMD e coisa a ver com um processador para notebook. De qualquer forma, bora dar uma olhada nas notícias. A AMD finalmente confirmou o lançamento da 7800 e da 7700. Não é a versão XT, pelo menos pelo que eu saiba é a versão normal. Já tinha alguns rumores sobre essa placa de vídeo ser lançada em setembro, só que oficialmente foi confirmado pela AMD agora. Eles vão lançar em setembro. E garanto que vai ser assim bem pelo inicinho de setembro, se eu não me engano. Não chegaram a ter uma data específica, mas vai ser lançado em setembro. E isso quem confirmou foi a própria Lisa Su, numa entrevista que eles tiveram lá. E o que ela disse? Ela disse que em GPUs para jogos, nós expandimos a série GPU Radeon 7000 no segundo trimestre com o lançamento da nossa placa Mainstream RX 7600 para jogos, em 1080p. Estamos no caminho para expandir mais Estamos no caminho para expandir ainda mais nossas ofertas de GPUs RDNA 3, com o lançamento de placas Radeon 7000 novas e de classe entusiasta no terceiro trimestre, disse a executiva. Então, ela pegou e falou que, tipo assim, eles já tinham lançado, eles preferiram lançar uma placa de vídeo mais mainstream, que seria a série 600, e como na Nvidia a série 60 é a série mainstream, então eles decidiram começar pelo mainstream, depois de ter lançado as high-end, do que ir direto para descendo, como a Nvidia faz. A Nvidia lança high-end e vai lançando em escadinha, como se pode falar, até chegar nas placas de vídeo mais de entrada. A AMD já decidiu fazer diferente. E de qualquer forma, eu não sei se fez muito sentido, porque a 7600 é uma placa de vídeo assim que ela não supriu todas as expectativas que estavam sendo postas nela, por causa que todo mundo achou que ela ia ser muito melhor que uma 6600, por exemplo, só que na prática ela acaba sendo pouco melhor só, bem pouco melhor, não muito. E ela até que custa bem mais do que uma 6600, tanto é que a 6600 tu consegue encontrar ela hoje por 1.200, 1.300 reais. Essa aí tu consegue encontrar só na casa dos 2.000. Então, para ter um pouquinho de desempenho a mais, eu acho que falta uma redução de preço bem brusca, ou drivers melhores, alguma coisa precisa ser feito para essa placa de vídeo ficar um pouquinho melhorzinha. Então, eu acho que terem lançado, que nem a Nvidia lança, tipo, em escadinha para baixo, as placas de vídeo, eu acho que talvez para AMD teria sido mais jogo, porque ter lançado a 7600 assim, meio que parece que foi um lançamento meio de última hora, não sei se foi boa ideia. E segundo o leaker Moore's Law is Dead, a 7800 ela vai ter um chip Nave 32 com 60 compute units e é bem mais do que a Nave 23, que a Nave 22, na verdade, que seria a concorrente, quer dizer, a concorrente não, a antecessora dela. Se eu não me engano, a Nave 22 era a 6800, que tinha só 40 unidades de computacionais, ou seja, são 60 da nova geração contra 40 da velha geração. É bem impressionante. Eu acho que é uma mudança boa, porque isso já dá para notar que o desempenho vai ser bem maior. São 20 unidades computacionais de uma geração para outra. Eu acho que é bem relevante. Tem gente que pode dizer que é pouco, mas eu acho até que é relevante. Eu acho que é. A gente tem que esperar, na real. A gente tem que esperar para ver os benchmark oficial para dizer assim, ó, tá, ok, é tanto de desempenho a mais, porque às vezes tu pode ter muito mais unidade computacional e o teu desempenho ser uma bosta, mas de qualquer forma eu acho bem legal que tenha sido 20 unidades computacionais a mais. Ah, e uma coisa legal também que os rumores estão apontando, que a 7800 ela vai ter 16 GB de VRAM em 256 bits. E o consumo dela vai ficar na casa dos 260 watts, que a parte do consumo eu já achei meio estranha. Eu confesso para vocês que é muito consumo. Claro, não chega nem aos pés da Nvidia, que tem um consumo absurdo, mas eu acho que assim, é um consumo alto? É, mas em relação com a concorrente tá bom. Tá bem bom, tá um consumo bem legal. Tendo em vista que essa placa ela vai se posicionar, sei lá, no nível de uma 4070, mais ou menos, sim, tipo, mais ou menos uma 4070. Então tá bom, não tá ruim. E tem 16 GB de VRAM também já mostra uma vantagem sobre as GPUs da Nvidia, que tem 8 GB de VRAM, em grande maioria. A mesma coisa que aconteceu na geração passada vai acontecer agora. Talvez a AMD seja uma melhor opção,
por conta da quantidade de VRAM, já que os jogos estão ficando mais exigentes. De qualquer forma, para quem não joga jogo atual, para quem não joga os jogos do lançamento, não faz muita diferença, porque eu tenho uma 2060 de 6 GB, eu jogo jogos que são relativamente mais leves e ela me supre super bem. Só que para quem quer jogar, tipo, sei lá, um Hogwarts Legacy, um The Last of Us, que saiu agora e são meio problemáticos no PC, esses 16 GB contra 8 GB vão fazer bastante diferença. Eu já me sinto satisfeito com 6 GB. Essa é a real. Tem gente que não. Então, já fiquem felizes que pelo menos ela vai ter 16 GB. Vai suprir vocês. Já a 7700 ela é uma versão capada da 7800. Ela é a mesma, é o mesmo chip, o Navi 32, só que ele tem algumas unidades computacionais a menos. Não é especificado certinho, mas de acordo com os vazamentos vai ser 48 a 54. Vocês podem ver que, como eu disse antes, 20 unidades computacionais é bastante coisa. Porque já nessa versão capada já são 48 a 54. Então, isso vai fazer bastante diferença. E também, de acordo com os vazamentos, ela vai ter 12 GB de VRAM em 192 bits. Tá, 12 GB de VRAM é mais ou menos o mínimo que é imposto pro Unreal Engine 5. Então até aqui tá suave, tá de boa. Vocês vão conseguir rodar muita coisa com ela ainda, com esses 12 GB de VRAM, que ainda é melhor do que ter 8. Isso aí é melhor. De qualquer forma, o consumo dela já está sendo especulado lá na casa dos 245 watts, que tá aceitável também como outra unidade. Eu tô olhando para lá por causa que a minha tela tá atrás da câmera, então eu tô lendo aqui enquanto eu vou falando com vocês. Assim, os entusiastas podem não ficar tão felizes com essa placa, porque 12 GB de VRAM, 192 bits, tem gente que vai torcer o nariz, mas de qualquer forma, o público geral, dependendo do preço que ela chegar, se ela não chegar muito exorbitantemente caro, é uma opção bem viável, porque ela tem 12 GB de VRAM, ela tem um consumo elevado, mas não tanto, não chega aos níveis da concorrência, ela vai competir diretamente com a 4060, e a 4060 já é uma placa de vídeo que é um cocôzão, então essa aqui até que pode agradar vocês. E mesmo assim, tendo mais VRAM que a concorrente, isso foi uma grande arma para AMD na geração passada, na geração 6000, que tendo mais VRAM que a concorrente, as placas de vídeo acabaram ficando mais úteis por mais tempo. Elas acabaram ficando melhor. Essa é a real, elas ficaram melhor. E assim, como eu falei, nos testes vazados, as placas ficaram acima tanto da 4070 quanto da 4060. Então a 7800 ficou acima da 4070 e a 7700 ficou acima de uma 4060. As versões não TI, porque as versões TI é outra história. Mas de qualquer forma, elas são as versões do XT, então elas competem diretamente com essas placas. Mudando para nossa segunda notícia, a 4090 não está em produção, de acordo com rumores. Então é uma coisa bem especulativa, ela é bem rumorada, então não é nada muito certo, nada muito concreto. Tinha vazado que a Nvidia estava produzindo uma 4090 Ti, só que o Kopit 7 Kimi, ele pegou e falou que não. Os vazamentos dele já apontam que não está sendo produzido. E segundo ele, os chips AD113 e AD106, eles vão dar vida para novas 4060 e novas 4070. Sim, a Nvidia vai lançar novas versões dessa placa. Que eu acho bem triste, porque essas placas são, assim, as piores atualmente do lineup da Nvidia. Eu acho que só a 4070 ela ainda é melhor que a 4060 Ti, mas ela ainda tá ali entre as piores do lineup da Nvidia. E tu querer pegar e fazer mais dessas placas, não tem o porquê, tipo, simplesmente não faz sentido. A não ser que tu faça com mais VRAM, até que vai fazer um sentido a mais. Mas eu ainda acho que o desempenho bruto delas, o desempenho bruto sem contar VRAM, ainda é muito baixo pro lineup atual, ou comparado com a velha geração, comparado com as 3070, 3060, é que elas assim tiveram um desempenho bem bom, essas aqui não. Na verdade, não é que elas tenham um desempenho ruim, é por causa que elas só subiram muito pouco de desempenho comparado às outras. Mas eu acho que é uma péssima estratégia. A Nvidia, assim, talvez ela esteja querendo investir mais no mercado mais intermediário e mais doméstico, assim, aquele mercado mais... Como é que é o nome que é? Como é que foi o nome que a AMD falou? Deixa eu ver qual era aqui. O mercado mainstream.
talvez ela esteja querendo investir no mercado mainstream para poder fazer girar os estoques, porque a Nvidia ainda tá com muita placa parada, por isso que talvez ela não esteja investindo na high-end braba, nas high-end bruta. Então, sei lá, é uma estratégia que, ao meu ver, não faz sentido, por isso que eu tô dizendo que esse rumor aqui é pura especulação. Não tem nada concreto. Então é só a gente fazendo especulações aqui. Então, talvez nessa geração, na série 40, a gente não vai ver GPUs com o GDDR7, que é a nova tecnologia, a tecnologia mais bruta, mais braba, que recém saiu. Então, talvez a gente não veja lançamentos com essa tecnologia. Talvez essa tecnologia seja guardada só para os futuros lançamentos, como a série 50 que a Nvidia está planejando para 2025, se eu não me engano, ou 2024, agora não lembro, mas acho que é 2025. Então, vai demorar tempo pra gente ver essa nova tecnologia. Aí, dentro desses rumores, dentro do outro rumor, tem um rumor dizendo que talvez as AD113 e as AD106 possam ser destinadas só ao mercado chinês. Assim como, acho que foi da AMD, que a AMD lançou uma placa de vídeo só pro mercado chinês. Essas aqui talvez sejam só pro mercado chinês. Eu não sei o quanto isso vai afetar o nosso mercado, mas de qualquer forma, melhor para eles do que para nós. Porque se vai ser 4070 e 4060, acho que não, pro nosso mercado não vai fazer muita diferença. Aí, mais uma especulação assim por cima que estão fazendo é que talvez a Nvidia não esteja querendo fazer placa high-end porque ela tá confortável demais no topo, ou seja, ela não tem uma competição muito acirrada com a AMD, sabe? A AMD tá ali meio que por baixo e talvez isso chegue. E talvez isso esteja levando a Nvidia a querer não fazer placa high-end ou não investir tanto, porque ela já tá ali, ela já domina esse segmento. A AMD não tem como competir, a Intel muito menos. Mas de qualquer forma, isso foi uma estratégia que a Intel usou por muito tempo. A Intel simplesmente não investia muito em desenvolver a tecnologia porque ela já estava no topo, ela já era a melhor opção que tinha. Até os Ryzen serem lançados. Quando os Ryzen foram lançados, aí a Intel teve que correr atrás do prejuízo. Então talvez a Nvidia esteja indo para o mesmo caminho. Até a AMD encostar, que daí eles vão ser obrigados a fazerem coisas melhores. E agora uma pequena notícia bônus foi que a AMD lançou o primeiro processador com 3D V-Cache para notebooks. Ele foi o Ryzen 9 7945HX3D e o processador vai vir... E o processador vai dos 55 watts em coisas leves até os 75 watts em carga bruta. Ou seja, ele tem quase o TDP de um processador de desktop, que é bastante para o notebook. Eu não sei como é que um notebook vai conseguir dissipar tudo isso. É muita coisa. E com relação ao cache L3 dele, com a tecnologia 3D V-Cache, ele vai conseguir alcançar 128 megas de cache L3. Cara, é absurdo. Porque a gente estava acostumado a ver 16, 32 megas de cache L3 dos melhores processadores. Agora são 128 megas de cache L3. Tu sabe quanta informação o processador consegue armazenar para ser reutilizada direto nessa quantidade de cache? Cara, isso vai agilizar muito vários processos. E isso pode ser bastante legal até para quem quer jogar e para quem quer trabalhar também. Porque se tu vai lá fazer o Premiere, isso aí vai dar um puta ganho, cara. É fenomenal, eu acho incrível que a gente esteja chego numa tecnologia dessas. Cara, eu realmente não acredito em quem reclama tanto da tecnologia, que isso, aquilo, não entrega 2 FPS a mais que a concorrência. Olhem esses números, são 128 MB de cache L3. Quando que alguém em 1990 lá com aqueles processador cagalhão ia imaginar que isso poderia acontecer? Isso para eles era um futuro utópico. E pra gente é uma realidade. Então, é show de bola, cara. 128 MB de cache L3 é show. Porque ainda vai somar junto com o cache L2 ou com o cache L1. Mas o cache L3 é surpreendente. De qualquer forma, essas foram as notícias da semana. Eu separei só as melhorzinhas, assim, pra gente discutir um pouco. Eu acho que eu gostei desse formato aqui, eu vou lendo assim, vou interagindo com vocês e eu acho melhor do que só ler a notícia. De qualquer forma, a notícia vai estar aí na descrição, então vocês podem conferir ela por vocês mesmos. Muito obrigado a todos que assistiram, não se esquece que aí embaixo tem os links comissionados, se vocês quiserem me dar uma ajuda, compre nos links comissionados. Se vocês quiserem me ajudar mais ainda, vai ali embaixo e se inscreve, é rapidinho, é literalmente só rolou para baixo, se inscreveu e é show, e é de graça. Mas se vocês quiserem ajudar ainda mais,
vai ali embaixo e dá um super, um valeu demais, um valeu demais, porque agora tem essa função habilitada no canal, então vai ali dar uns 10 reaisinhos, assim, tipo, dá coisa mínima que não vai fazer diferença pra vocês, mas vai fazer bastante diferença pra esse canal aqui. Muito obrigado a todos que assistiram, comentem o que vocês acharam das notícias, comentem aí embaixo o que vocês acham sobre esses lançamentos, sobre esses não lançamentos, principalmente sobre esse Ryzen, que eu achei bem interessante. De qualquer forma, obrigado e até a próxima.